contar a vocês uma história sobre uma mulher incrível, de 84 anos de idade, chamada Ana. No Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 36, lemos sobre essa senhora. Ela é descrita como uma profetisa, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela, já de idade avançada, tinha vivido com o marido, e isso parece muito complicado, mas refere-se ao tempo em que ela era moça e podia ter o seu ciclo menstrual. Então, de quando ela era moça, viveu com o marido por 7 anos depois do casamento. Permanecendo viúva por quase 84 anos, ela não se afastava do templo. Em outras palavras, em sua velhice, ela vivia cultuando a Deus dia e noite com jejuns e orações. Seria tão bom se todas as mais idosas desejassem fazer isso de fato. E isso parece tão óbvio para mim porque este não é o momento para passar os dias jogando cartas ou imaginando o que vamos ganhar no bingo. Mas certamente é um momento em que percebemos mesmo em nossa velhice que podemos treinar aquelas que Deus colocou à nossa volta e falar-lhes das coisas do Senhor e de tomar a palavra. E como é bom ter uma avó maravilhosa, por exemplo. Como é bom ter alguém que está preocupado como a avó do meu marido, que viu que ele e a irmã tinham uma única Bíblia e que pode haver aquela preocupação espiritual de dedicar mais tempo em oração. Louvado seja Deus por cada pessoa idosa que se entrega dessa maneira. Que você seja idosa ou não, você pode cumprir esse requisito, inclusive para fazer seus dias valerem para o Senhor. Então lemos, versículo 38. Tendo chegado naquele momento, deu graças a Deus e falou a respeito do menino Jesus a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Você já notou que quando uma pessoa vem ao Senhor, não demora muito para que outra pessoa também venha ao Senhor? Mas é o tempo de Deus e é muito incrível. Isso me lembra de anos atrás, quando estávamos no Canadá, em uma conferência missionária. E uma missionária compartilhou uma história impressionante de como ela tinha estado em algumas áreas que ficava muito longe da população, bem ao norte de todas as grandes cidades. Ela sentiu no seu coração que deveria ir para uma pequena aldeia com quase nenhuma casa lá. Ao sair, bateu na porta de um lugarzinho engraçado que parecia um iglu. Enquanto ela estava lá, ela esperou. A porta se abriu e havia uma senhora muito idosa. A missionária entrou na casa daquela senhora, compartilhou com ela o porquê que ela estava lá. Ela veio para compartilhar as boas novas, que o Senhor veio a este mundo como um bebê em Belém e que ele veio e viveu uma vida imaculada, veio para que pudesse morrer na cruz e carregar o fardo do seu pecado, do meu e também daquela velha senhora. Enquanto aquela missionária compartilhava essa história maravilhosa, ela continuou a dizer: mas ele não morreu simplesmente, ele ressuscitou e está muito vivo. E pelo seu espírito, ele quer vir e viver no seu coração. Ao compartilhar isso, a minha amiga, essa missionária, ficou surpresa ao ouvir o que aquela senhora idosa de 100 anos disse. Eu sabia que você viria um dia. E a missionária falou: como assim? Você não me conhece? Não, disse a idosa. Eu sabia que o grande Deus que criou o céu e a terra, que coloca as estrelas lá fora todas as noites e que cria todas as coisas ao nosso redor, eu sabia que um dia ele enviaria alguém para dizer como conhecê-lo e como viver com ele. Assim, aquela missionária teve a alegre tarefa de abrir as escrituras e mostrar àquela senhora de forma muito simples que ao abrir o seu coração e mostrar que não havia como chegar ao céu por suas próprias obras e esforços, mas apenas pelo sacrifício do Senhor Jesus, o Cordeiro perfeito de Deus, que morreu naquela cruz, ela poderia recebê-lo em seu coração. E ela poderia realmente saber que seus pecados foram carregados para todo sempre em seu corpo naquele madeiro. E que ele não iria se lembrar daqueles pecados porque ele pagou o preço por eles e estava oferecendo a ela este fato glorioso e que ela poderia ser uma criatura totalmente nova. O mesmo corpo, mas uma nova pessoa. E que ela poderia viver com ele para todo o céu e para todo sempre, porque não haveria pecado dentro dela. Porque Jesus tinha pagado aquele preço e estava desejoso de vir morar dentro dela.
Aquela senhora recebeu de bom grado essa oportunidade. A missionária disse que na manhã seguinte correu de volta para aquela casa. Bateu, esperou. E no final ela tentou a porta. Ela entrou. E lá estava o corpo daquela senhora. Lá estava aquela mesma senhora. O corpo estava ali. Mas aquela senhora tinha ido para o Senhor. Porque, veja, era o tempo de Deus. É o tempo de Deus para você hoje. Como Ana entrou naquele tempo, você diga: sim, Ele é o único que pode ser a minha salvação. O nome dele é Jesus. Eu o recebo para a sua glória neste momento. Em nome de Jesus. Amém.